de volta aqui com o nosso Papo Sintonia, com você aí de casa participando, quem está ouvindo pelas zonas do rádio, seja bem-vindo, bem-vinda a esse segundo bloco do nosso papo. Para você que já estava acompanhando desde o primeiro bloco, vamos seguir juntos aqui no canal do YouTube da sua Cardial FM, também aqui pela sua rádio FM 106.1, também pelo nosso Instagram. Estamos juntas aqui com a Silvia Clenice, ela que é especialista em gestão de pessoas e processos, com formação em coach, baseada em psicologia positiva, e Maria Isabel Vitória de Carvalho, que é da rede Inventividade. E Silvia, agora nesse segundo bloco, abrindo com você, estávamos falando sobre o cotidiano, mas agora trazer esse recorte, que é a questão da autonomia, porque é importante ter autonomia e independência na vida da pessoa idosa. Pois é, Patrícia, esse trabalho que eu comecei exatamente inspirado nos meus pais. Né? Hoje, nós somos 3 filhos e a gente sempre se revezou, né? Não fisicamente, né, porque eu sempre morei fora, mas a gente sempre se revezou em dar apoio, em ajudar, né, e eu fui me sensibilizando, acho que a maturidade vai chegando, a gente vai se sensibilizando, né, com a forma como os nossos pais vão envelhecendo, né, e de que forma a gente pode ajudá-los, né, melhor a ter essa rotina, a ter esse cotidiano, porque isso é saúde, né, isso é longevidade. Né? E nessa preocupação, eu me deparei, né, com essa possibilidade de trabalhar como concierge para os idosos. E um ponto, né, que a gente fala sobre autonomia é exatamente que eu vou pegar o exemplo, né, que Maria Isabel trouxe da tia que ela levava à missa. Essa é uma possibilidade, por exemplo, de uma vez por semana eu pegar aquela pessoa e levar uma vez por semana à missa, porque às vezes o filho trabalha na cidade vizinha, tem os filhos pequenos, também não consegue, para que ela tenha essa agenda, para que ela tenha essa rotina, né? Hoje, assim, a maior parte dos meus clientes, eles vêm pela necessidade. Eles vêm por uma necessidade de saúde. Acompanhar em uma consulta, levar para um procedimento, mas uma coisa que eu falo bastante, né, e já vem alguns clientes surgindo, é para essas demandas do dia a dia que envolve o bem-estar, né, que envolve, seja ir para a missa, seja fazer um passeio, seja ir para uma caminhada, seja encontrar amigas para almoçar, né, ir lá na Colina Sagrada e sai da missa e vai fazer um almoço, né, eu faço esse trabalho com meu carro particular, então eu posso levar até 3 pessoas, né, tem um projeto chamado Entre Amigas, é exatamente para isso. Você pode marcar cada 15 dias, uma vez por mês, né? É uma forma exatamente de permitir ou de viabilizar que essa pessoa tenha a sua própria agenda. Maravilha. Tem aqui as participações. Beijo para você, viu, Virgínia, que está aí acompanhando a gente também aqui através dos múltiplos canais. E a Virgínia está aqui no canal do YouTube e dizendo que trio maravilhoso, parabéns pelo tema. E também a Renata que trouxe o seguinte, essa é uma frase que eu sempre digo, eu tenho uma agenda e vivo lotada. Que bom, né? Que bom ter uma vida ativa e a inventividade vai pegar isso, né, Maria Isabel? É vida ativa em todas as cidades, ativa e criativa. Não tem grupo de convivência no seu bairro? Inventa um grupo de costura, de troca, de leitura, vai criando e inventando, porque isso tem um impacto para a saúde, para o bem-estar, a questão da solidão e do isolamento, que a Maria Isabel trouxe aqui também, e vai influenciar também, tem um aspecto social, né? Quando a gente cria esse tipo de interação. Então, o idoso que tem agenda lotada, cheia, tem compromisso, está vivo, está mostrando que está aí, né? Bastante bem, gente, eu tenho 68, né? E aí que agenda? Tem que ser desbastada de vez em quando. Isso ajuda a criar um sentimento de utilidade também, né? Na verdade, eu não senti até essa mudança, porque durante a pandemia, que é quando eu deveria ter ficado parada, eu aderi à internet, né? Então, eu assistia live e fiz uma reviravolta na vida, criei inventividade junto com as colegas, e aí a gente tinha reunião praticamente diária. Então, não tivemos. A gente criou a inventividade em abril de 2020. E daí começou a funcionar em julho, começamos o trabalho em abril, e daí não paramos. Então, é um pouco isso que Patrícia disse, se não tem, crie. Invente.
CRI, e muito também, assim, não é? A gente fala ainda naquela ideia de que é grupo de costura e tal. Mas tem mais coisas. Isso, vamos dizer assim, talvez fosse, nem eu digo nem minha mãe, minha avó e tal, mas essa coisa. Mas hoje em dia, tá na internet, na coisa, as pessoas agora mesmo, eu terça-feira participei do lançamento do livro de Ana Melão. Ela esteve aqui com Márcia, ou foi com Heloísa Braga, não me lembro, aqui na Rádio Cardeal, falando que ela fez uma viagem, um ciclismo, uma cicloviagem, não é? E como essa cicloviagem externa teve uma influência enorme no interno, aquela história, a interação mundo externo, mundo interno. Mas, olha, eu tomo horário de se você deixar, você sabe disso, né? Não, eu acho essa troca sensacional. Então, esse livro, eu estou lá devorando o livro, tá entendendo? Que é fantástico, que é justamente uma pessoa que, na meia-idade, resolve começar a investir naquelas coisas que lhe causam prazer, que lhe causam bem-estar. Não é assim maravilhoso, gente, sem sofrimento, sem obstáculos, mas é aquela coisa, bota o medo debaixo do braço e vai. Isso é a dificuldade, ver como superar, busca apoio, busca, tá entendendo? E a gente vai seguindo, dentro da autonomia. Romero Magalhães, que é da inventividade, costuma dizer o seguinte: você não tem autonomia total nunca, não é? Quando a gente nasce praticamente totalmente independente, né? Se não derem o peito, a gente nem para adiante vai. E vai ganhando alguma autonomia, mas nunca é 100%, porque alguém plantou o trigo que fez o pão que você está comendo. Quem diz assim, eu não preciso de ninguém para nada, é mentira. E tem que usar os recursos que dispõe, recursos de instrumentos, de ferramentas, de aparelhos, para conservar o máximo da autonomia. Esse trabalho que Sílvia está nos oferecendo, a sociedade, né, as pessoas idosas, as famílias, é um trabalho fabuloso, que na Europa já existe há muito tempo. Eu modelei esse negócio de São Paulo, e uma pessoa que já está há 8 anos trabalhando dessa forma. E é bem interessante que, no caso dela, o público dela é exatamente para lazer, para passeios, entendeu? Elas passam em museus, elas fazem almoços, jantares, final de semana elas saem em grupo, né? E ela atua de concierge dessa forma. Tem um outro ponto que você traz, que é muito importante aqui para a gente colocar, que é o seguinte: o processo de envelhecimento, ele vem para todos nós. Com fé em Deus. Exatamente, com fé em Deus, eu quero envelhecer, porque isso é sinal de que eu estou viva, né? Se você não quer envelhecer, você vai ter que morrer antes, né? No meio do caminho. Então, assim, o processo de envelhecimento, ele vem para todo mundo, e essa aceitação do processo de envelhecimento também é muito importante, né? Então, a gente redescobrir, inclusive, outras habilidades, né? Porque existe muita vida após os 60 anos. Eu quero viver. Total. E cada vez mais essa ideia, fez 60 anos, ficou velho. Gente, é outra história, as pessoas estão se reinventando mesmo nessa fase, imagina. Exatamente, quando ela fala assim, a gente sempre fica falando no grupo de costura, no grupo de crochê, mas, gente, há grupos de atividade física, de dança do ventre, né? Há grupos das coisas mais variadas que você pode imaginar, porque hoje a pessoa de 60 anos não é a mesma de 30 anos atrás. Hipótese alguma, né? Na Zaprev, temos lá um grupo de samba, que tem se apresentado em várias ocasiões, se apresentou no dia da posse do Conselho da Pessoa Idosa, do Conselho Estadual, tá entendendo? E agora vem junho aí, né, tem o samba junino, então as pessoas vão, e aí assim, tem uma que nunca entrou em grupo, mas sabe sambar, mas aí já vai, porque tem muito esse efeito também do exemplo, não é? Da mudança de paradigma, né? E da mudança de paradigma. Quando você vê o outro fazendo, o filho, a dona fulana faz, não sei quem faz, sua comadre, sua cunhada, tal, aí vê e diz, olha, meu filho do mundo, não é algo inacessível, e aí a pessoa também tenta. Então lá, eu vejo assim, que elas se reúnem, dia de sexta, depois da palestra, e aí alguém que ainda não entrou diz, como é que é isso? Aí eu digo, vai lá, vai ver. Aí a pessoa chega, tá entendendo? E vai indo. Então é muito importante, quando eu falo da necessidade de ter lugares que acolham esse tipo de proposta,
é porque tem esse efeito multiplicador. Uhum. A pessoa vai com uma intenção, quer ver seus direitos, quer ver alguma questão que está resolvendo, vê aquele grupo, espia, né? Espia, no espiar gosta, e às vezes se aproxima e vai mudando sua forma de ver, de conviver com aquilo. César, aquilo que você traz, né, da família também está presente, não é? Está vendo aqueles espaços, tirar esse medo, porque às vezes cria, claro, com uma intenção de cuidar, de garantir a segurança, afasta muito esse grupo, ele fica ali isolado, ele acaba às vezes aceitando, não quer dar trabalho, não quer criar, mas ele está, às vezes, ali, numa situação de sofrimento, o seu querer, as suas necessidades não estão sendo atendidas. E para onde isso vai, né, Silvia? Eu me deparo com as duas situações, muito. Né? A da família superprotetora, que é um sinal de amor. Né? Eu estive conversando com a comunidade Bengalas há pouco tempo atrás e surgiu essa questão. Né? Os filhos sofrem muito, querem proteger e acaba atrapalhando, né, porque não incentiva, não dá o apoio, ou às vezes não respeita esse limite da autonomia, né, e esse é um ponto. Por outro lado, a gente tem sim as pessoas também acima de 60 anos, que elas vão surgir as dificuldades, sim, e ela vai se recolhendo, né, ela às vezes não consegue dar aquele passo para frente. E esses exemplos são excelentes exatamente para trazer essa energia. O participar de grupo ajuda muito com isso. Né? E é uma preocupação que a gente precisa ter exatamente para que você mantenha a saúde mental e impacta diretamente na saúde física, na cognição, né? É extremamente importante esse movimento de ler, o movimento de escrever, o movimento de conversar, de conhecer coisas novas, para que essa longevidade, ela se perdure, né? Ou ela... E tenha qualidade, seja uma longevidade com qualidade, né? Que é aquilo que se diz, não é vamos viver muito, mas vamos também viver com qualidade, que isso é importante. Excelente. E eu vou trazer um exemplo de uma sabedoria de resposta. O bisavô, na verdade, do meu filho, ele tem 92 anos, eles estavam viajando no interior de São Paulo há 2 semanas atrás, fazendo passeio de trem, e uma pessoa perguntou para ele, mas qual é o segredo, né, de estar completando 92 anos? E ele deu uma resposta inusitada, que as pessoas sorriram, mas há muita sabedoria no que ele respondeu. Ele falou assim, é só não morrer. É isso mesmo. E não morrer, a resposta dele tem uma sabedoria muito grande, porque não é o só não morrer sentado, é o só não morrer vivendo, né? Se desafiando, pegando avião, indo conhecer coisas novas, experimentando coisas novas, obviamente, respeitando algumas limitações que vão surgir. Claro. Né? Um outro ponto importante é que, às vezes, a pessoa não está preparada para essas limitações e para receber ajuda também. E isso dificulta, dificulta. Então, o segredo para essa vida longeva de viver mais, a gente acabou descobrindo que também já sabíamos, mas ficou mais nítido agora, é viver, é não aceitar morrer em vida, a deixar de ter os seus sonhos, de ter a sua agenda, e ter um cotidiano onde você vai limitando, tirando. Nosso convite aqui não, é que se for o seu desejo, porque de repente também a pessoa quer, né, gente? Ficar mais também no seu canto, ficar mais tranquila. Tem gente que às vezes escolhe isso. Vou dar um tempo e agora vou aproveitar minha vida também um pouco mais tranquila. Quem sabe teve aquela vida corrida. Não é o que a gente tem visto não, né, Maria Isabel? A gente tem visto as pessoas buscando mais. Então é respeitar, seja qual for aí, essa escolha, mas que isso não seja imposição. Tirando as suas atividades, porque você tem que ficar mais quieto, porque é perigoso, porque não pode... É aí que não dá certo. Então, essa autonomia, essa liberdade vem do papel da família de entender isso e a intergeracionalidade, que a Silvia vive isso, né? Porque tem pais idosos, mas tem filho adolescente e já uma menorzinha, porque as crianças também precisam aprender a lidar com isso, porque vai ser o presente e o futuro. Cada vez mais essas idades estão juntas. E aí o nosso envelhecimento é melhor quando a gente tem essa educação para o envelhecimento. E essa educação para o envelhecimento vem desde a infância, que é essa convivência com a pessoa mais velha, é essa possibilidade de atividades intergeracionais,
Em São Paulo tem um grupo que se chama Trabalho 60+, que é o que a Ari Filler pertence, que já teve várias vezes com a gente na Inventividade, e que eles têm uma atividade que é numa praça, em praças da cidade, avós e netos. Avós e netos. Então, justamente, é um domingo, geralmente, em que tem uma idade acima do qual as crianças podem ir, porque existem questões de segurança e tal, e eles fazem atividades em que os avós e os netos brincam juntos. E aproveitando esse comentário, eu já tive situações de atender a avó e a neta. Né? Então, como concierge, exatamente, porque como existe uma questão ali de locomoção, e às vezes a mãe, filha, né, ela não consegue no dia a dia suprir, às vezes eu pego, boto eu posso colocar a avó e a neta comigo no carro para levar para uma atividade, né? Então, isso também é uma possibilidade de como concierge atender até a família, porque esse é o propósito, e fazendo com que aquela pessoa, acima de 60 anos, esteja ali fazendo uma atividade, e é prazerosíssimo. É muito bonito você ver o prazer da avó proporcionar um passeio junto com a neta, que ela não conseguiria fazer sozinha ou sem a presença da filha, por exemplo. E que se fizer com a família, com a filha, já é diferente. Para a gente mostrar à neta o lugar em que ela cresceu, que é meio difícil, porque geralmente não está tão bem conservado. Por exemplo, a Ribeira, que era um lugar aprazível, cheio de árvores, a penha e tal, a pessoa levar o neto lá hoje vai dizer, minha mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar um coitado. Mas tudo bem. Aí é um lugar maravilhoso, lindo, tem a sorveteria, tem o museu de sorvete, tem a possibilidade de passar de barco para o outro lado, que eu gosto desse negócio de barco, né? Então, de ir para a plataforma e voltar de barco. Então, é um passeio que, por exemplo, levar os netos para vivenciarem aquilo que a gente que morou lá viveu, é maravilhoso. Mas se for com filho, já fica cheio de restrição e de medo e disso, daquilo. Então, a avó e a neta, com uma pessoa que está, porque quando juntam um avô e um neto, se não tiver alguém supervisionando, são aventureiros. Eu digo por mim, tá entendendo? Eu digo por mim, que não tenho um neto mesmo, mas tenho um sobrinho neto. Tem alguém com juízo no meio aí. Tem que estar aí. Pois é. Então, é uma oportunidade muito boa, tá entendendo, de fazer esse passeio. Outra coisa, eu tenho um colega que ele, na juventude, ele tocou piano, na hora do vestibular ele escolheu outra carreira, e agora, já depois de aposentado, ele retomou, mas sempre ele manteve o gosto pela música clássica, pelos festivais de piano, Campos do Jordão e tal, com as netas. Tá entendendo? Então, na Inventividade, a gente fez uma série, acho que foi em 2022, no Dia dos Avós, em que ele tocava e ela também, avós e netos. Imagina que troca, né, gente? De troca de saberes, o quanto isso vai ficar na memória afetiva dessa criança, e quanto isso vai trazer assim, um quentinho, uma sensação de importância, né? De que ainda é importante na vida da criança, porque às vezes nós falamos, mas meu tempo passou. O que eu vou poder oferecer agora, com tanta tecnologia, com tanta modernidade? É melhor ficar na minha quieta. E não, muitas vezes essa troca vai ser muito boa. Vou pegar esse ponto, já que vocês falaram aí de filha, de vó, de neta, nós estamos nessa semana também, um sentimento de maternidade, maternagem, está, né, porque estamos próximos aí do Dia das Mães, e essa mãe idosa, né, que acaba dizendo, às vezes fala, não sei como é que vocês que lidam aí com a pessoa idosa, que a avó é mãe 2 vezes, ou que volta a ser mãe de novo. Isso, às vezes, nesse processo, né, de gerações, de crenças, de valores, de paradigmas, pode ser que dê uma confusão aí, né, porque os tempos vêm mudando cada vez mais. Eu vou falar uma coisa para você. Minha mãe me deu suporte em 2 momentos diferentes. Eu tenho um filho de 20 e tenho uma menina de 5. Né? E foi totalmente diferente. E a minha expectativa ela também precisa ser diferente. Né? A Maria Isabel falou uma coisa muito importante. Às vezes a gente não pode também achar que vai ser a minha mãe que vai tomar conta da minha filha em tempo integral. Eu não posso exigir isso, né? E essa consciência da família, né, é muito importante. Mas eu vou dizer que no final da gravidez de Beatriz, eu liguei chorando para minha mãe e disse assim, eu quero muito a senhora aqui, porque é muito importante esse papel, mas é óbvio que a minha expectativa em relação à ajuda da minha mãe nesse momento
que hoje tem 75, ou seja, tinha 70 quando Beatriz nasceu, é totalmente diferente, né? Então, eu já tinha uma outra pessoa em casa para me ajudar, e minha mãe foi me ajudando muito mais de fazer aquela receitinha gostosa, sabe? Se preocupar naquele suco, naquela vitamina, e me dar um suporte de uma forma completamente diferente, mais afetivo, né? Me ajudou a me equilibrar emocionalmente naquele momento de puerpério. Totalmente diferente do que aconteceu há 15, 20 anos atrás, que foi na época de Gabriela. Minha mãe era uma mulher muito mais, não só ativa, mas fisicamente também ela podia me oferecer muito mais. Então, essa sensibilidade, né, da família, ela é muito importante. Então, gente, a gente poderia ficar aqui conversando, não é? Um papo muito gostoso, aqui trocando aqui, com essas duas profissionais incríveis, com essa sensibilidade, essa vivência, acima de tudo, mais do que saber, conhecer, ter aí os conceitos, mas é vivência prática de vida ou da troca com a pessoa idosa. Eu quero agradecer a presença da Maria Isabel de Carvalho, da Rede de Intimidade, da Silvia Clenice, ela que é concierge 60+, especialista em gestão de pessoas, com esse tema de hoje, que foi o cotidiano das pessoas idosas, a importância da convivência social, da autonomia e da independência. Então, deixem aí as suas mensagens e considerações finais, 1 minutinho e pouco para cada uma. Silvia, obrigada pela presença. Primeiro, agradecer, né? Para mim foi um prazer conhecer Maria Isabel, que eu ainda não conhecia, te conhecer também. E vou deixar aqui minha rede social, @Silvia Clenice. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me chamar por lá, tem o meu WhatsApp. E deixar esse recado aí, principalmente nesse momento, para as famílias, de filha para filha, para dizer que olhe para os seus pais, para os seus avós, de uma forma diferente, né? E tente facilitar também aquela autonomia, aquela independência que ele tenha, né? Que seja adaptada e que seja preservada da melhor forma, para que ele possa estar ali do seu lado por mais tempo, com bem-estar, com satisfação, feliz. Que bom, Silvia. Obrigada por ter você aqui, tá? Foi um prazer estar aqui no Sintonia com a gente. Maria Isabel, também, já da casa, deixando também a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes. Bem, e seguidores. Desejar, não é, um feliz Dia das Mães, para quem, como eu, já não tem a felicidade de estar com a mãe ao lado. É um dia também da gente recordar, né, dos bons momentos, dos exemplos, não é, da felicidade que foi ter essas pessoas em nossas vidas, né, ter nossas mães, e dizer isso, né, o que Silvia trouxe, que tanto as mães, os pais, avós, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, tem uma gratidão, e procurar proporcionar a eles uma velhice com qualidade, uma velhice amparada principalmente afetivamente, né? Já não falo na parte física, mas afetivamente muito importante. Agradecer a Patrícia, a Emerson, a Silvia, que foi assim um presente conhecê-la, aos nossos ouvintes da Rede Inventividade, aos nossos ouvintes da Cardeal FM, e voltarei em breve. Hoje foi tão bom que eu fiquei o horário inteiro. Obrigada, Isabel, obrigada a todos que fizeram. Luiz Cláudio também aqui entrou com a gente, Oliveira. Parabéns pela iniciativa em trazer à tona um assunto tão importante para a população idosa. Obrigada, viu, Luiz? Primeira vez aqui participando com a gente. Apareça mais aqui para interagir com a gente. Obrigada a quem esteve aqui no Instagram, obrigada a Emerson na técnica, toda a equipe. Beijo grande, amanhã a gente volta com mais um Em Sintonia.